Olá, eu sou o professor José Carlos Lorenzetti, coordenador do curso de administração do Unisalezeiro de Araçatuba. Nesse momento, estou apresentando aqui o nosso administrador, Kaique Bernardo, que ele vai falar um assunto muito importante para os dias atuais, para as empresas atuais, para os profissionais da área atuais, que é a administração como agente de transformação social. E o Kaique Bernardo, ele é um administrador com consultoria nessa área, que eu tenho certeza que o aproveitamento será excelente para todos os que assistirem essa palestra, para o CIT 2025 do Unisalezeiro de Araçatuba. Muito obrigado, Zé, pela oportunidade de estar aqui mais um ano palestrando e gravando aqui para o CIT 2025, um tema tão pertinente que a administração como agente de transformação social. Como nós, administradores no século XXI, ainda podemos trabalhar e tratar de assuntos tão sensíveis da nossa sociedade que tanto tem demanda. Há 2 anos atrás eu estive aqui falando sobre inteligência artificial e tenho certeza que o que eu falei em 2 anos atrás, hoje já está em déficit, porque a atualização é muito rápida. Mas a filantropia e a administração, ela nunca sai de moda. Ela simplesmente se atualiza a cada minuto, a cada tempo, e ela é atemporal. Esse é o benefício da nossa área, né? Todo mundo precisa de um administrador, de bons administradores. E eu tenho certeza que essa casa forma e vai continuar formando bons administradores, assim como eu fui formado aqui. Tá bom? Então, Kaique, meu administrador, realmente o tema é muito atual. E eu cada vez mais é necessário uma atualização, porque a velocidade está tão grande nessa área administrativa, que em todos os segmentos que consta lá, precisa do administrador com todos os seus conhecimentos e com uma facilidade desse tema, por isso que fala transformação social. Transformação social. Isso é importante mesmo. Então, todas as áreas, comercial, industrial, prestacional, hospitalar, o do agronegócio, todo, e por aí vai. Terceiro setor, na área pública, tudo precisa de um bom administrador, uma boa administradora lá, e com esses conceitos atuais. Sim, e quando nós falamos de administração, hoje nós vamos focar muito na filantropia, né, como administrador, como agente social na sociedade. É muito bonito a gente ver nas mídias sociais os trabalhos que as pessoas fazem, né? Por exemplo, o Salesiano tem a sua parte social difundida dentro da cidade, no Brasil, como todo, no mundo todo, né? Só que por detrás de toda essa parte social existe um administrador, uma pessoa que cuida de todos os detalhes para que aquilo possa acontecer. Assegura que toda a parte administrativa, toda a parte tributária, toda a parte de legislação seja cumprida para que a filantropia e que a sociedade possa receber esse trabalho de forma digna, honesta e justa para que todos tenham acesso. Então, o administrador, como o senhor disse, é fundamental em todos os segmentos, em todos os âmbitos. A administração ela se faz presente. Desde o microempreendedor que trabalha no seu quarto, se ele não tiver administração, ele nunca vai ser uma média e uma grande empresa. Então, o administrador, ele é fundamental. E é por isso que o lema do meu trabalho, o lema da minha vida é: quem não vive para servir, não serve para viver. O trabalho número 1 do administrador é servir. Não tem como você falar de administração sem você servir o outro. Do que adianta eu ter números grandes de entrada, de saída, um balancete, um razonete, na minha mão, e eu não saber disseminar isso daí, trazer isso para a realidade e trabalhar com esses dados em prol de alguma coisa. Hoje as empresas visam lucro, as instituições do terceiro setor visam reinvestimento, visam ampliar suas obras. Tá, mas se não tiver esse espírito de serventia, você vira um acumulador e apenas um acumulador de patrimônio. Isso não faz sentido nenhum. Você nunca vai ser um agente de transformação social se você não tiver claro aquilo que você quer e aquilo que você veio fazer. Então, quem não vive para servir, não serve para viver. O senhor concorda comigo? Concordo plenamente. Muito bem colocado esse termo que você
E essa frase que está aí: quem não vive para servir, não serve para viver. Não é verdade? Verdade. Você, como administrador, como coordenador aqui do Salesiano, você serve a todo tempo. Exatamente. Na sua casa, você serve a todo tempo. Na sociedade, a gente serve a todo tempo, né? Exatamente. Então, nossa vida é um eterno servir, que nós possamos servir com o coração. Depois, eu sou o Kaique Bernardo, né? Uma breve apresentação. Eu sou formado por essa casa, da turma de 2012 e 2015, né? Pela administração do José Carlos Lorenzetti, que até hoje está à frente do Unisalesiano. E tenho 32 anos, faço agora em novembro, sou casado e mais ou menos é isso. Tenho um escritório de consultoria, tive um escritório de contabilidade da outra vez que eu tive aqui, foi vendido e hoje eu trabalho só com segmento de consultoria e também atuo com o terceiro setor, que nós vamos falar muito sobre isso aqui hoje. Então, basicamente, eu vou falar um pouco do terceiro setor, da onde eu atuo, tá? Do Instituto Claretiano de Leigos Missionários. Esse instituto ele é formado por várias pessoas, né? Os idealizadores é a Madre Leônia, das Missionárias Claretianas, e o Dom Geraldo, que é o cofundador da Congregação dos Claretianos, né, do Brasil. Da nossa ponta aqui do lado do esquerdo da tela é o José Garcia Gonzalez, o fundador do Instituto, um leigo, irmã Carmen, irmã Vilma, a Madre Superiora, a irmã Ana Bruscato, eu, que sou presidente do Instituto em Birigui, irmã Lúcia e irmã Aparecida, na cidade de Birigui. Lembrando que o ICLEM, ele é um instituto no mundo todo. Aonde existe uma casa claretiana, existe um membro do instituto participante, o membro leigo, onde ele atua tanto na parte administrativa, como na parte de arrecadação, como nos eventos, enfim. Então, cada um tem o seu papel fundamental dentro desse instituto. E eu tenho o prazer de servir na cidade de Birigui. Esse instituto que ombreia em Birigui o Recanto do Vovô, que é um abrigo dos idosos, e o Lar Nossa Senhora das Graças. E lá abriga tanto masculino como feminino? Masculino como feminino, idoso e idosa. E a partir de que idade? Olha, é acima de 60 anos. 60? 60 anos. Tá. E atende a região toda ou só a cidade de Birigui? A região toda. Todas as pessoas da região que precisam, faz o cadastro, né? Tem uma longa fila de espera. Oxe. E, quando possível, entra ali E a partir do momento que entra, fica até o fim da vida. É uma ILPI, né? Uma instituição de longa permanência. Em que local está estabelecido o ICLEM? O ICLEM fica no bairro Santo Antônio, dentro das dependências do Lar Nossa Senhora das Graças, em Birigui. Então, o ICLEM não pode estar separado hoje da missão claretiana. O Instituto Claretianos ele serve para ombrear as irmãs. Então, onde as irmãs estão, existe um instituto para trabalhar junto com elas. Aí entra a minha parte como administrador, ajudar com o incentivo da Lei à Cultura, a Lei Rouanet, né, do PRONAC, que é tão mal falada hoje em dia, mas quando é usada com justiça, a gente usa ela como incentivo para a causa, né, para poder dar subsídio para a congregação, como instituição, e a gente trabalha nessa frente, com movimentos sociais, na parte administrativa, arrecadação de fundos, na parte de benfeitorias para as duas casas, tanto para o recanto quanto para o lar. Tá? O lar, muitos anos atrás, foi um orfanato, hoje ele é uma creche municipal, administrado pelas irmãs. Então, dentro do tema sobre a administração como agente de transformação social, você poderia dar um breve relato para os nossos ouvintes e os que também que estão assistindo essa palestra no CIT 2025? Sim. Quando nós falamos de o administrador como agente social para a sociedade, a primeira coisa que ele tem que ter noção e clareza é toda a decisão tomada por um administrador tem um impacto social. O primeiro impacto é a parte de imposto. Quando um administrador ele é ético, ele é justo no que ele faz, ele sabe que o que ele está fazendo, independentemente de como o governo vai administrar esse dinheiro vai para a saúde, vai para a educação, né? Vai para saneamento básico, vai para algum lugar que a sociedade precisa. Então, a conscientização disso é muito importante. Isso vem de encontro
trazendo um pouco dessa cultura que nós temos hoje no Brasil de dá um jeitinho brasileiro, só nega aqui, só nega ali. Não, sonegação é crime. E a partir do momento que você tem essa consciência de que o imposto que o administrador vai calcular, vai entregar para a Receita, para o empresário pagar, ele tem que ter ciência de que esse dinheiro vai ser feito por uma benfeitoria. Um segundo ponto é a questão de todo o trabalho e toda a decisão que o administrador faz, ele pode ser revertido para a sociedade como uma segunda opção. Ou como doação de dinheiro, o empresário ele pode reverter o próprio imposto dele para as entidades, por exemplo, o imposto de renda, que é muito importante isso. Eu posso pegar uma parte do meu imposto de renda e doar para alguma instituição de caridade, desde que a instituição esteja cadastrada, né? Como também cadastrar minha empresa, se for um lucro real, por exemplo, nas leis de incentivo à cultura. Então, é uma outra forma de você ajudar a sociedade com a atividade que você exerce. Então, muitos empresários se veem limitados em quê? Poxa vida, eu trabalho tanto, eu vejo lucro, mas eu não sei como ajudar. Primeiro, a conscientização de que o imposto dele vai para alguma coisa é um ponto muito forte, muito importante. E o segundo é que ele pode sim, com os meios possíveis e meios legais, que a própria ferramenta administrativa traz para ele, tributária, vai mostrar caminhos onde ele possa estar empregando os recursos desses impostos pagos que vai para o meio da sociedade. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é a conscientização de que toda decisão administrativa reflete diretamente na sociedade. A gente não pode dizer que é indiretamente, não é diretamente. Respondido? Respondido. O Kaique, no Brasil, essa transformação social, você acredita que está acontecendo ou já aconteceu? Para o futuro, o que você me pode apresentar para os nossos ouvintes, os que estão assistindo a nossa palestra, de benefício sobre esse assunto que vem pela frente? Olha, a sociedade civil organizada, ela está se organizando cada vez mais em determinados segmentos, praticamente em todos os segmentos. Na educação, você vê colégios sendo formados por famílias que se uniram e resolveram, claro, com exigências do próprio MEC, fundar colégios católicos, por exemplo, né, na nossa região. E você vê, a gente começa a analisar, pós Revolução Industrial, uma sociedade que, mediante a escassez de recurso, a produção em massa, o povo saindo da linha da pobreza, ascendendo a classe média, você percebe que existe uma sociedade meio perdida nos seus caminhos ali em questão de se encontrar. E o Papa Francisco, o nosso saudoso Papa Francisco, fala na sua última encíclica que agora é a hora dos leigos, né? É a era dos leigos. Então, dentro da própria igreja ou fora da igreja, você percebe esse movimento da sociedade civil se organizando cada vez mais. Não, diferentemente do passado, que as pessoas criavam seus próprios feudos, suas individualizações, seus egoísmos, não. Você percebe que hoje a sociedade se organiza para um bem maior, né? Todo esse movimento na educação, na saúde, você vê hoje muita rede de empresários se reunindo para benfeitorias, para a PAI, por exemplo, que eu vejo muito. Então, está funcionando e eu acredito que isso é um começo de uma longa história que vem pela frente. Eu não tenho sombra de dúvida. Okay. Bom, então, falar em filantropia, falar em impacto social, é a mesma coisa que falar que a água é líquida. É o óbvio, né? Porque nós vivemos num país continental, onde nós temos desigualdades, desafios sociais, empresas e gestores têm seu papel fundamental, como já falamos, e a filantropia é a estratégia, não apenas caridade. Né? A filantropia com a igreja, ela é caridade, mas existe a filantropia sem a igreja, que ela é filantropia, ela é pela causa social, pela causa moral de uma sociedade. Né? Então, você pode sim fazer trabalho de filantropia, independente da sua empresa, do seu trabalho. Você pode se dispor de um tempo, de um horário e exercer a filantropia na sua vida. Como você pode unificar a sua profissão com com o mesmo título que é a filantropia. Né? O administrador, ele é um arquiteto social.
O gestor como alguém que organiza recursos para gerar transformação real. Antes mesmo, por exemplo, quando um líder de uma empresa chega e fala assim, olha, precisamos mudar a cor do sapato X. Vamos colocar uma indústria de calçado, né? Antes de tomar uma decisão de mudar a cor daquele sapato ou o modelo daquele sapato, é chamado um administrador estratégico por detrás para ver quanto que isso vai custar, se existe viabilidade de mercado, se a empresa tem estoque para isso, se a empresa precisa comprar esse estoque, quanto vai custar, qual vai ser o prazo de retorno desse investimento. Então, o administrador, ele é um arquiteto social que trabalha de frente com isso, não tem como. Para a sociedade em geral, fica implícito o trabalho do administrador, né? É algo intangível, não é algo que você pega, mas é algo que você analisa e você coloca em jogo para a sociedade. Ok. Administração além do lucro. Gerenciar recursos é também decidir impactos sociais. Uma decisão pode transformar comunidades e lucro com propósito. Hoje essa parte de lucro com propósito, ele vem de encontro com várias nuances da nossa sociedade, inclusive no empresariado. Antigamente você criava uma pessoa, ela fazia uma faculdade e ela queria entrar no mercado de trabalho e ser funcionário até aposentar. Hoje, essa pessoa que foi criada dessa forma, ela tem o filho dela e o filho dela quer se formar e ter sua própria empresa. Então, hoje você vê uma pejotização muito grande no nosso meio, tanto administrativo como contábil, né, que está bem próximo do nosso meio ali, que você percebe que o lucro pelo lucro não faz mais sentido. Eu preciso de você e você precisa de mim. Então, como eu sou PJ, você é PJ, nós podemos nos unir. Sim. Eu sou administrador, você é contador. O que a gente pode fazer como soma? Para nós, como fonte de receita, claro que caridade e bondade não paga conta de ninguém, né? Mas um abraço não paga conta de ninguém. Mas o do que sobra, o que nós podemos fazer? Nós podemos dividir isso como um tal? Nós podemos reverter isso para uma causa social? Nós podemos fundar uma associação? Por que não? A associação hoje está em alta, né, do terceiro setor. Quantas e quantas associações vão sendo criadas hoje? Por quê? É um anseio de uma sociedade que precisa. Porque o governo não consegue acessar a todos. O governo não consegue atender 100% da saúde, 100% da educação. Tanto que o salesiano é uma prova disso. O salesiano não depende do governo, por isso que ele ajuda a sociedade a educar e, para isso, o governo criam leis de incentivo para que isso aconteça, né? Correto. Então, é uma forma de coabitar. O terceiro setor entra onde o governo não consegue chegar, né? Então, essa sociedade civil se organiza e faz esse tipo de movimento. Claro que muitos movimentos começam na informalidade. O que é uma informalidade? É uma rifa que você faz para ajudar o próximo, né? Entre amigos, aquela coisa toda, um almoço beneficente, coisa e tal. E depois isso começa a criar um corpo que precisa tomar formas jurídicas para que isso aconteça. E é onde entra o terceiro setor. Filantropia como ferramenta de transformação, gestão estratégica do bem comum. Impacto social planejado e contínuo. A verdadeira riqueza de uma empresa é o bem que ela gera. Se uma empresa não gerar um bem social hoje em dia, ela está fadada a morrer. Infelizmente. Você vê empresas hoje bilionárias, quando elas chegam a um determinado ponto, o que ela começa a fazer? Filantropia. Você vê Bill Gates fazendo isso, você vê Mark Zuckerberg fazendo isso, o Elon Musk fazendo isso. Porque chega um determinado momento que o dinheiro por si só não preenche o vazio existencial dentro do ser humano, que é inato do ser humano, né? Independente do que a pessoa acredite. Mas aí ela precisa reverter isso para uma causa maior. Então, é a nossa ferramenta de transformação, né? Então, aqui a gente tem... Eu não sei se dá para a gente passar esse vídeo. Eu acho que não, porque... Aqui. Essa é a irmã Carmen, lá do Recanto do Vovô, dando um pão para o idoso cego, que ele não consegue levar o alimento na boca dele. Isso é um ato de caridade, um ato de filantropia. Só que para que isso aconteça, existe toda uma administração por detrás que compra o pão, que paga a luz, que gera limpeza, que gera estrutura. Tanto que agora o Recanto do Vovô está passando por reforma. Um empresário grande Sim. de Birigui, né, com o seu recurso, com o seu lucro, doou uma parte para toda a reforma do Recanto do Vovô.
Esses aqui são alguns dos idosos que moram lá no Recanto do Vovô. Eu não vou saber o nome deles, porque eu sou péssimo para guardar nome, mas são os amores. Toda vez que a gente vai lá, eles recebem a gente com um sorriso no rosto, um abraço. Isso não tem preço que pague esse carinho deles, mediante a nós. Né? O papel do administrador, líder humanizado. Isso é uma palavra muito importante. Equilibrar resultado econômico e impacto humano. Lucro é consequência de cuidar das pessoas. Né? Que isso fica muito importante. Se alguém aqui que está nos ouvindo, que quer ter uma empresa no terceiro setor, se ele não for um líder humanizado e se o motivo dele não for impactar as pessoas, independente de como, não adianta. Essa empresa, essa instituição do terceiro setor está fadada a acabar. Porque ela não vai gerar credibilidade, vai gerar um enriquecimento lícito, mas imoral, porque não é esse o intuito do terceiro setor, e as pessoas não vão abraçar a causa. Então, quem hoje, como administrador, quer ter o terceiro setor como trabalho, tem que ser um líder humanizado, equilibrar resultados econômicos e impacto humano, e lucro é consequência de cuidar das pessoas. Né? Esse é o verdadeiro sentido. E aqui tem mais um videozinho de todos os idosos no café da manhã, eles tomando café. É um vídeo bem curtinho. Eu não pude pegar do lar porque tem o direito de imagem, né? Entendi. Da LGPD, então a gente não pode utilizar as imagens das crianças. Então eu consegui pegar essas duas. Esse aqui atualmente é o Recanto do Vovô, né, que há 70 anos, o ano que vem faz 70 anos que está na cidade de Birigui, a chegada das religiosas. E aqui é o Lar Nossa Senhora das Graças. É um terreno de mais de 5 mil metros de extensão. Oxi. Das duas casas, é enorme. O Lar Nossa Senhora das Graças abriga 150 crianças hoje. E o Recanto do Vovô, se eu não me engano agora, está com 54 ou 46, uma coisa assim, de idosos, porque tem muita rotatividade, né, de idosos lá. E a mensagem final que eu quero deixar para os nossos alunos, independente da religião da pessoa: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate por muitos. Né? Jesus de Nazaré, quem não quiser chamar de Cristo, mas Jesus de Nazaré, que é inegável, ele veio unicamente para servir. E todo o evangelho dele ele fala, né? Se você quer servir, seja o primeiro deles, né? E é uma mensagem, a vida de Dom Bosco: a vida é muito breve, é preciso fazer logo pouco de bem que se pode fazer, antes que a morte nos surpreenda. Então, que nós como administradores possamos todos os dias da nossa vida tomar decisão de começar hoje e não esperar amanhã. E uma frase de Madeleine Milito, inspiradora do Instituto: quem tem tempo não espera tempo. Né? Então, que nós possamos, como administradores, tomar decisões assertivas, rápidas, porque o mundo moderno exige isso de nós. Nós não podemos dormir no ponto, né, Zé? E que nós possamos tomar decisões sábias, coerentes, conscientes em prol da nossa sociedade. E esse é o Instagram do nosso instituto, que eu assumi o instituto a partir desse ano, oficialmente, né? Há 13 anos eu participo desse instituto, mas oficialmente eu, como presidente em Birigui, assumo a partir desse ano. Que bom. Então, bem resumidamente, é isso que a mensagem que eu queria deixar aqui para nós, os administradores. Como essa semana nós estamos na semana da administração, que todos os administradores não desanimem das suas profissões. Nós sabemos que a parte administrativa ela é muito ampla. Você pode escolher ser tributarista, você pode escolher custos, você pode escolher contas a pagar, contas a receber, terceiro setor, saúde, educação. É muito amplo. Então eu faço votos de que você que está nos ouvindo possa ter a resposta dentro de si, se encontrar dentro da profissão e transformar como impacto social a nossa sociedade que tanto precisa. Que bom. O meu administrador, Kaique, a ONG, mas a ONG, estou falando de existe centenas de ONGs espalhadas pelo nosso Brasil. Sim. Ela tem um aspecto de benefício dessa área de filantropia e de também transformação social? Tem. Todas as ONGs, desde que estejam devidamente registradas, elas têm o direito de isenções fiscais. Muitos. Então, vou dar um exemplo. A educação tem o SEBAS.
né? A área da saúde também, serviço social tem. Então, a instituição que está cadastrada nesse SEBAS, ele fica isento do imposto de renda na fonte sobre a folha de pagamento, né? Outras têm isenções tributárias. Então, o governo ele não ajuda muitas vezes com dinheiro, mas ele te isenta de possíveis impostos para você reinvestir no próprio segmento que você atua, independente de qual seja. Hoje nós temos de meio ambiente, nós temos de saúde, nós temos de educação, nós temos de animais, nós temos, que eu digo nós assim, como Brasil, né? Enfim, hoje as ONGs elas estão praticamente em todo o Brasil, em todas as cidades, no mundo todo, não só aqui, né? E elas têm sim esses benefícios fiscais. Claro que é difícil falar de todos aqui, né? Porque cada um tem as suas particularidades. Mas dentro da saúde e da educação existem esses benefícios em prol dessas ONGs, sim, que o governo ajuda. Então, para que a transformação social ocorra, vem ocorrendo, mas que ocorra ainda com mais intensidade, além da sociedade civil, que tem um papel importante nessa transformação, e a parte política estatal, tipo município, estado e federal. Federação. Eles têm que ter uma participação grande nessa transformação? Eu, como atuante da área, eu digo que se essas uniões, federal, municipal e estadual, atrapalhar o menos possível, já ajuda muito. Né? Não criando leis que impeçam algumas atividades de serem exercidas. Mas, principalmente, o nosso Senado Federal, ele é muito importante, ele precisa estar atuante e vigilante quanto a essas legislações. Porque sem as leis, não existe como você trabalhar. Né? E com essas leis hoje sendo voltadas para o terceiro setor, que a gente vê basicamente de uns 10 ou 15 anos para cá, isso vem acontecendo, então é muito importante que o papel atuante, principalmente da Nação Federal, do Senado Federal, do Congresso Nacional, seja de forma cada vez mais presente e atuante e de decisões de frente, né? Vamos dizer. Claro que eles vão responder à demanda de uma sociedade. Eles não podem criar leis por si só. Eles vão criar leis de que alguém está pedindo alguma coisa. Então, a sociedade civil se organiza, gera uma demanda, e eles precisam responder essa demanda. Como? Criando leis e incentivos para que isso possa acontecer. Então, é um papel fundamental. Então, e aí, vindo para a nossa área educacional, o curso de administração que forma os administradores tem um papel muito importante nesse contexto? Tem, porque, por exemplo, isso é até uma oportunidade de emprego, porque quando um juiz ou um vereador, um deputado precisa de criar leis, ele vai precisar do quê? De dados técnicos para aprovar determinada lei. Então você precisa montar um projeto. Quem que monta esse projeto? Advogado, administrador, contador em conjunto. Porque você vai precisar unir dados para poder formar um projeto, para poder isso ser passado na Câmara Municipal, Federal, Estadual, no que for. Então, eu acho que a ponta principal disso é a administração. Não adianta nada você ter balanço, como nós falamos no início. Ter um balanço, ter uma DRE, ter um laudo, mas não saber explicar isso daí, transformar em realidade. Então, o papel do administrador é isso. É você, como administrador, fiel no seu cargo, íntegro no seu cargo, chegar diante de uma tribuna e falar assim, olha, isso é importante por conta disso, 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 e eu tenho a prova e mostro, e sei explicar. Isso é regra de ouro. É a pergunta de milhões. Ok. Né? Então, Kaique, então vamos para o encerramento desse podcast aqui, que foi muito importante para o esclarecimento de quem existe dúvidas sobre essa valorização nesse segmento de transformação social. Sim, eu te agradeço muito pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, contribuindo para essa casa, contribuindo um pouco de tanto que a casa me deu como formação, e é sempre um prazer estar aqui. Te agradeço muito.
Muito obrigado, Kaique e Bernardo. E obrigado também a todos que tiveram a oportunidade de assistir essa brilhante apresentação do nosso administrador Kaique Bernardo.